Você já se viu sem saber o que fazer quando seu filho grita, chora, se joga descontroladamente? E daí você fica se perguntando, será que isso é birra? Será que isso é crise? Será que isso é raiva? Então hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar qual que é a diferença entre esses 3 comportamentos de birra, crise sensorial e ataque de raiva. E o mais importante, como que você pode agir em cada um deles de uma forma que seja respeitosa e muito mais eficaz. Então vamos lá, entender cada um deles. O que é a birra? A birra, na verdade, ela é um comportamento intencional da criança. Então a criança, ela quer alguma coisa, ela tem um objetivo ali por trás, ou é chamar atenção, ou é conseguir alguma coisa que ela quer, algum brinquedo, algum objeto, alguma comida. É um comportamento que geralmente acontece quando a criança ela tem recursos para se comunicar, então ela sabe falar, ela sabe ali como pedir aquilo, mas ela age de uma forma mais emocional. Geralmente a birra, ela é mais consciente e a criança reage assim porque ela não gosta da frustração, ela não gosta de ser frustrada. Então, por exemplo, a criança que quer um doce, você tá no supermercado, você diz não pra ela e ela começa a se jogar, ela começa a gritar, ela olha e vê que tem gente ali por perto, então ela começa a gritar cada vez mais alto para chamar atenção. E como que a gente pode agir então diante de uma birra? É muito importante que, se a gente colocou um limite de que a gente não vai fazer tal coisa, a gente não ceder a esse limite. A gente ser firme no que a gente está falando. Se a gente falou não, é não, pronto, acabou. Deixando claro que você não vai ceder aquilo ali. Outra coisa importante é você estar nomeando aquilo para a criança. Olha, eu entendi que você ficou com raiva, eu entendi que você não gostou, que você ficou frustrado, mas a mamãe não vai comprar o doce hoje. O combinado foi que a gente ia comprar X, Y, Z só de coisas. E o que é crise sensorial? Bem, nesse caso não há uma intenção da criança, né? Ela não é uma coisa controlável. Nesse caso, o cérebro da criança, gente, ele tá em total sobrecarga e geralmente pode acontecer em crianças que estão dentro do espectro autista ou dentro do TDAH ou do TOD. São crianças que se incomodam, elas ficam muito irritadas, muito estressadas com estímulos externos. Então, seja luz, excesso de barulho, excesso de estímulos sensoriais, muita gente junto. Então, coisas que podem gerar um descontrole, um desconforto emocional. E nessas situações, a criança ela não consegue processar ali o que ela tá sentindo, né? Então, é como se o cérebro dela entrasse em um pânico, sabe? Ela ficasse ali, o cérebro ficasse totalmente ali perdido em como agir, como reagir nessa situação. Então, por exemplo, quando uma criança, ela começa a gritar e começa a tampar os ouvidos e começa a ficar se chacoalhando ali dentro do supermercado. Então, e como que você pode agir no momento desse? A primeira tentativa é você tentar tirar a criança imediatamente desse ambiente que está causando essa crise sensorial nela, né? Se não for possível tirar a criança desse momento, é você tentar amenizar todos esses estímulos. Então, se for por barulho, tentar abafar, ajudar ela a tampar os ouvidinhos. Se for uma coisa muito sensorial, muita luz, luminosidade, você tentar ajudar a proteger os olhinhos dela para ela não ficar exposta a tanta luz. Tente, na medida do possível, estar perto da criança, mostrar acolhimento para ela. Nessas horas, o ideal é você ficar mais em silêncio ou falar o menos possível, porque quanto mais você falar, quanto mais você ficar ali verbalizando as coisas, pior será, é mais um estímulo estressor para ela. Então, nesse momento, o ideal é você evitar falar o que está acontecendo ali, por que está acontecendo, e quando ela se acalmar, vocês tentarem conversar sobre isso. E por último, vamos falar então sobre o ataque de raiva, que na verdade ele vem de uma emoção muito intensa que não foi regulada ali, geralmente a frustração, geralmente uma rejeição ou medo, que podem causar esse comportamento na criança. Então, ele pode envolver agressividade, pode envolver tentativas de controle da situação, né? É muito comum também em crianças que elas têm mais dificuldade de se comunicar, mais dificuldades em lidar com as suas próprias emoções, né? Não teve essa educação emocional muito bem clara na sua vida. E um exemplo de ataque de raiva é quando você diz pra criança, por exemplo, que ela não vai brincar agora e ela começa a se bater, a chutar, a jogar as coisas, a querer te agredir, a se autoagredir ali. Então, nesses momentos, o que é importante a gente fazer? Primeiro de tudo, você não revidar, você não gritar com a criança. Não é porque a criança tá te batendo que você vai bater de volta. Não é porque a criança tá jogando objetos em você que você vai jogar o objeto de volta na criança. Então, é importante a gente ficar firme, tentar ficar calma nesse momento e deixar muito claro pra criança que você não vai permitir que ela te machuque ou se machuque ou machuque qualquer outra pessoa que esteja ali ao redor de vocês, né? É importante ser muito firme neste momento, deixar muito claro que esse é o limite, que você vai estar ali com ela, né? Mas que você não vai permitir que isso aconteça. E depois que a criança se acalmar, aí sim vocês vão poder conversar e você vai poder explicar, ensinar pra criança como ela deve agir, reagir numa situação dessas, sem
ser com aquela explosão de raiva. E como que a gente consegue, então, perceber qual que é a diferença de um e outro? Primeiro, observe muito a criança, se existe uma intenção por trás daquele comportamento, se há controle, se há uma reação ao ambiente, né? Por exemplo, se tiver um controle ali, tiver uma intenção muito clara, provavelmente é birra. Se há, por exemplo, uma sobrecarga sensorial, você percebe ali pelo comportamento da criança que ela tá fechando muito o olhinho, que ela tá tampando o ouvido, que ela tá fazendo movimento de flap, movimento de agitação com o corpo, provavelmente pode ser uma crise sensorial. E se houver uma explosão emocional muito intensa, provavelmente é um ataque de raiva. Então, assim, em todas essas situações é muito importante que a gente não reaja sem ser de uma forma mais consciente ali. É importante a gente tentar manter a calma, porque esse comportamento da criança, na verdade, é uma forma de mensagem que ela tá tentando nos passar alguma coisa, assim, que ela não soube lidar sozinha com aquilo tudo, com aquela emoção toda que tá colando dentro dela, com aqueles desejos, aquelas vontades, aquela frustração, aquela raiva, e ela tenta mostrar pra gente através desse comportamento. Compreender o que tá por trás desse comportamento, o que tá por trás de cada reação da criança, é o primeiro passo pra gente conseguir educá-la com mais consciência, com mais conexão, com menos culpa, né, e muito mais resultado. E se esse vídeo fez sentido pra você, se ele te ajudou, continue nos seguindo, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dele. Eu te espero então no nosso próximo encontro. Beijos, até mais.